Muito obrigado, Ministério de Louvor. Louvado e engrandecido seja o nosso Deus. Quero dividir esse tempo junto com vocês aqui, que nós já louvamos e adoramos a Deus, e agora juntos vamos meditar na palavra de Deus. Livro de Ezequiel, capítulo de número 7. Versículo de número 2. Ezequiel, capítulo de número 7, versículo de número 2. Todos acharam em suas Bíblias? No aplicativo é mais fácil, né? 3 toques, né? Livro dos Profetas um pouquinho mais difícil. Vamos lá, diz assim a palavra de Deus: Filho do homem, assim diz o soberano, o Senhor, a nação de Israel: chegou o fim chegou aos 4 cantos da terra de Israel. Amém? Quero dar liberdade a você de se assentar agora. Hoje eu quero dividir uma palavra com vocês que está amparada nesse versículo especial. O profeta Ezequiel, ele vai trazer uma palavra muito forte a respeito de fim. O fim chegou, e ele chegou nos 4 cantos da terra. É uma palavra profética para aqueles tempos, mas uma palavra que continua muito clara e ecoando até os dias de hoje, muito forte nos nossos corações. Todos nós temos medo do fim, todos nós temos medo dessa palavra, o fim do mundo, o fim dos tempos, o fim de todas as coisas, e nós muitas vezes não queremos nem ouvir essa citação, mas a Bíblia, ela fala do fim no Antigo Testamento por várias vezes, e quando nós vamos ver essas afirmações, elas estão ligadas a pelo menos 2 afirmações importantes. Antes do fim, o Messias viria. Isso falando dos profetas e do Antigo Testamento. E quando isso está sendo relatado, eles ainda não sabiam o que aconteceria, mas o fato é que Jesus Cristo veio. A Bíblia fala que há 2000 anos atrás Jesus Cristo se fez carne e habitou entre nós. Então aquilo se tornou uma realidade, as profecias se cumpriram. Mas na mesma profecia que dizia que o Filho do Deus viria na terra, ela também disse que o fim seria uma realidade. E na Bíblia nós temos essa informação de que o fim vem 1817 vezes, que vai falar essa palavra fim. Ela falou do fim antes da vinda de Jesus Cristo, e depois, quando os apóstolos e até mesmo Jesus Cristo vai narrando ali no Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João, quando ele vai contar a respeito do reino de Deus, ele vai citar sobre as coisas do fim do tempo, e isso é muito claro e real. Assim como Jesus Cristo veio, e aquilo é uma realidade profética, o fim também vem. E por que o senhor está falando no fim, pastor? Por que o senhor está querendo usar este contexto para falar das coisas do fim? É porque hoje ele parece que está ecoando mais forte nos nossos corações, quando nós ouvimos falar de uma epidemia que ronda o nosso planeta, né? Não é só em um país agora. As nações estão aterrorizadas porque não sabem como dominar, como controlar esse vírus que ainda não tem uma cura, e quando a gente ouve falar disso, vem logo um sentimento de não ter controle mais da situação, e aí a gente pensa, chegou o fim. Então essa palavra ela é muito propícia para isso, e eu quero dividir com vocês alguns tópicos, de algumas informações da Bíblia para a gente aprender junto. Vamos aprender? Só que para a gente aprender, a gente tem que fazer tarefinha. Lembra da tarefa da semana passada? Quem lembra aí? Quem estava aqui a semana passada? Só uns 50%? Lembra que nós falamos que nós tínhamos que mudar pelo menos um pensamento durante aquela semana? Um pensamento que fazia alguma coisa de errado para a nossa vida. Quem praticou isso e tentou mudar de alguma forma?
Alguém fez alguma atitude para mudar esse pensamento? Uma pessoa fez o sinal, 2 pessoas. Gente, como é difícil, né? Eu falei que eu dei a tarefa e eu tenho que fazer a minha tarefa. E a minha tarefa é mudar algo que para mim é muito difícil. Eu acredito que é uma das coisas mais difíceis. Eu tenho uma necessidade de comer açúcar. E eu falei, eu vou mudar esse hábito na minha vida. Meu Deus, é difícil. E eu não estou conseguindo. Aí eu falei, eu tenho que dominar o meu corpo de alguma forma, né? É difícil essas coisas, né? Então eu tomei uma outra atitude. Para eu vencer isso, eu estou dominando o meu corpo primeiro. Aí eu tomei uma atitude radical. O meu corpo não domina, o meu pensamento não domina o meu corpo. Foi isso que nós aprendemos a semana passada, né? E aí eu falei assim, a partir de hoje eu não vou sentir mais frio e depois eu não vou sentir mais vontade de comer açúcar. Parece louco isso, né? Mas eu vou determinar na minha mente. E essa semana, todos os dias eu tenho tomado banho frio, sem ligar o chuveiro, porque eu tenho que ter controle do meu corpo. Eu estou fazendo a minha tarefinha. Quem está fazendo a sua tarefa? Vou vencer isso, dominando o meu pensamento. O meu pensamento não pode dominar o meu corpo. Aí, por que eu estou fazendo isso? Porque tomar banho frio é ruim, né? Mas o meu corpo está obedecendo. Como é que eu não posso diminuir a minha taxa de açúcar também? Então eu vou conseguir. Se alguém faz alguma coisa diferente, a tarefa é essa. Nas coisas do fim, como que nós temos que aprender? A tarefa é a seguinte, nós vamos ter que praticar durante essa semana. Observar durante a semana alguém, ou nos noticiários, ou até mesmo nos seus aplicativos de celular, quais são as mensagens que estão chegando para você sobre o fim. E você vai observar o tanto de informação que vai chegar. Se você puder anotar com uma caneta, falar, opa, isso aqui é notícia do fim. Passe a observar durante essa semana. E aí no fim de semana nós vamos conversar. Tarefinha pronta e feita, amém? Vamos lá então? Salmo 39 diz o seguinte, faz-me conhecer a medida dos seus dias. Está lá no Salmo 39. O salmista, ele vai orar a Deus e falar assim, Deus, faz-me conhecer os dias que eu vou viver aqui na terra, faz-me conhecedor dos dias. Por que ele estava orando dessa forma? Para ele não sofrer, para ele saber quanto tempo ele teria e a melhor maneira dele viver aqui na terra. Ele pedia a Deus, Deus revela. Agora imagine Deus falando, você vai viver 87 anos. Você acha que Deus vai falar isso para nós? Não pode. Deus só fala que você deve te preocupar com o quê? Com agora, hoje. O amanhã é de quem? É do papai. O ontem, você perdeu ele. Você não pode fazer nada por ontem, no máximo arrepender de algumas coisas. Mas o salmista então ele fala, Deus, me faz conhecedor dos meus dias, da quantidade de tempo, para que eu não perca a esperança, ou que eu não desvie naquilo que é proposto para a minha vida. Então, quando ele busca isso, ele está pedindo a Deus para que ele, sabendo quanto tempo ele tem, ele possa se programar, ou de uma certa forma estar preparado para as adversidades e aquilo que é difícil para ele. É isso que ele queria mais ou menos saber. E nós vamos aprender um pouquinho sobre isso, amém? Então vamos para a palavra de Deus. Evangelho de Mateus, capítulo de número 24. Nós vamos ler uns versículos ali, e eu quero falar nessa noite sobre o fim. Evangelho de Mateus, capítulo número 24, vamos ler uns versículos. Todos acharam? Está escrito assim: Jesus saiu do templo e, enquanto caminhava, os seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo. Vocês estão vendo tudo isso? Perguntou ele. Eu garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Tendo Jesus assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: dize-nos, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda antes do fim dos tempos? Eu vou falar sobre o fim dos tempos e eu queria que você memorizasse
alguma coisa. Então eu vou falar o fim e você vai repetir comigo: vem. O fim. Algumas vezes eu vou falar o fim. Só para vocês lembrarem, o fim vem. Ou seja, fique esperto, porque você pode ser pego de surpresa. Antes de eu entrar para a palavra propriamente dita, eu quero falar sobre a parábola das 10 virgens. Todos nós sabemos que Jesus ele ensina por parábolas, não é verdade? Ele usa uma parábola que é algo que parece que não é real, para trazer a alusão daquilo que é real, ou para trazer uma informação sobre aquilo que ele gostaria de falar. A parábola está dentro do contexto dessa informação, está lá no capítulo número 25, um pouquinho mais para frente. E quando Jesus vai contar sobre a parábola, se nós fôssemos ler lá, vai falar que existiam 10 virgens, e as 10 virgens estavam esperando o noivo. Como o noivo demora muito, as 10 virgens vão adormecer, e adormecendo, elas ficam meia desapercebidas. Dessas 10 virgens, 5 tinham as suas vasilhas cheias de óleo e de azeite, e 10 não tinham, as 5 não tinham. Das 10, 5 tinha e 5 não tinha. Quando as 10 estão dormindo, elas acordam com barulho: o noivo vem. Aí as que estão sem o azeite na lamparina, elas acordam e falam assim: estamos sem azeite, estamos sem óleo, empresta um pouco para nós aí. As que estavam preparadas, ou seja, as prudentes, elas falam: não podemos, porque pode ser que demore essa cerimônia do noivado, do casamento, e a gente fique sem azeite, e nem vocês e nem nós, então vá comprar. E aí sai aquelas 5 virgens, e elas vão comprar o azeite para voltar e ver se encontra o noivo. Só que de repente o noivo vem, pega aquelas 5 noivas, leva elas embora, e a porta se fecha, e as 5 que foi comprar o azeite, dançou. O fim, 5 ficou para trás. E aqui eu começo a falar a respeito do fim dos tempos. Nessa história nós vamos ver uma informação que ela é crucial. As 10 dormiram. A igreja de Cristo do fim dos tempos vai estar dormindo. Isso é muito triste, porque se a gente for olhar num panorama geral, no mundo inteiro, as igrejas cristãs estão dormindo. Hoje não se fala mais sobre arrebatamento, não se fala mais da segunda vinda, não se ora, não jejuma como se fazia antigamente. Hoje nós estamos preocupados com esse tempo presente, prosperidade e bem-estar social. Nós nos preocupamos muito com o hedonismo. Infelizmente, isso acontece dentro das igrejas e nos púlpitos, isso é uma realidade. Então, quando nós olhamos para um panorama muito mais amplo, nós olhamos que as igrejas estão dormindo. A igreja é a noiva. Quando nós trazemos a parábola e a explicação, nós vamos entender que a noiva é a igreja. E as noivas, ou seja, a igreja, ela está adormecida. Fato é que algumas estão adormecidas, mas estão com o azeite. Elas estão, de uma certa forma, preparadas. Meio que anestesiadas, mas não vão perder a salvação. Só para a gente entender o que é azeite aqui nessa parábola, nós tínhamos que conhecer um pouco sobre um tempo passado. A maioria dos jovens aqui não conhece, os mais velhos sabem do que eu vou falar. E então, antigamente não tinha luz, essa luz que a gente conhece, nem solar e nem elétrica. Existia uma necessidade de acender uma lamparina. Era uma vasilhinha de ferro assim, com óleo ou querosene, com pavio, e aí acendia o fogo, o óleo mantinha ela ali por um bom tempo. Era ruim que ficava tudo escuro, as paredes, o teto, mas se não tivesse óleo, acabava a luz na casa. Então era necessário manter uma vasilha de óleo ou querosene para que isso mantivesse as casas acesas. Então, lugar que tinha luz era um lugar que as pessoas gostavam de estar. Se uma casa não tinha o óleo, era um lugar ruim, as pessoas nem visitavam aquela família. Jesus está fazendo alusão a esse tipo de lamparina, uma lamparina ou um luzeiro que depende de óleo. Para que Jesus precisa de luz? Qual é o sentido de uma noiva com luz para encontrar com o noivo? É porque quando nós andamos na luz, não há pecado em nós. Todas as pessoas que andam nas trevas, elas não gostam da luz, porque a luz condena os seus pecados.
E geralmente aqueles que têm a luz, que é iluminado, ele não tem vergonha de mostrar o seu rosto, como que ele anda, e ele também não tem vergonha de encontrar com pessoas. E uma outra alusão da luz para que a gente encontre com o noivo é que quando a gente chegar lá, a gente pode pegar a luz e dar uma conferida. É o noivo ou não é? Né? Sabe, o pastor Cláudio Duarte, ele faz muito bem essa alusão, dá aquela olhada de cima e embaixo assim, vê se confere, está tudo aqui direitinho. Sabe por quê? Porque Jesus falou nesse texto que nós vamos aprender um pouquinho, que virão muitos e dirão, eu sou Jesus. Se você não tiver com a luz, se você não tiver com a palavra de Deus, que é a luz, se você não tiver com o Espírito Santo, que é o azeite, você pode ser enganado. E é isso que nós temos que aprender, nós temos que buscar, nós temos que caminhar constantemente, lendo a palavra de Deus, que é a luz, para a gente aprender com isso. Então Jesus vai chegar, qual que é o padrão que você vai usar? Você vai pegar uma lamparina? Não. Você vai pegar o querosene? Não. Você vai pegar a luz, você vai pegar aquilo que norteia, aquilo que te ensina a viver. Você vai pegar a luz, vai dar uma verificada que é Jesus. Ele tem as suas vestes brancas. Está de branco? As suas mãos estão furadas. Os seus cabelos são como a neve. Os seus olhos são como chama de fogo. Aí você dá uma conferida, está tudo certinho. É o noivo. Posso casar com ele. Então a parábola, ela quer dizer tudo isso. Então, o fim... Quase que eu peguei alguém dormindo. O fim vem. A noiva tem que se preparar. E Jesus Cristo, ele vai ensinar isso nessa afirmação do capítulo 24, capítulo 25, que nós lemos a parábola, e 24 que nós lemos aqui. Nesse capítulo 24 tem muitas informações. A primeira que eu quero mostrar para vocês, não onde nós lemos, é que Jesus, quando os discípulos chegam para ele, lá no capítulo 1 e 2, fala assim, você está vendo esse templo aqui? Olha que construção bonita, o templo de Salomão. Hoje nós conhecemos ele aqui no Brasil, no Brás, ali em São Paulo tem o templo de Salomão. Quem já visitou ele? Faça um sinal aí, algumas pessoas conhecem. É lindo, não é? É de impressionar, é imponente. Agora você imagine, quem não conhece, pode ver ele pela internet, é algo, é de impactar, não tem como negar, não é? E aí você imagine os discípulos chegando com Jesus, está vendo aí, Jesus? Esse é o templo no qual nós cultuamos a Deus. E eles pensavam que estavam impressionando Jesus. Lá tem umas pedras de mármore de 2 metros por 1, e ela tem uma largura considerável, e homens não conseguem colocar aquilo sozinho. E aí eles pensavam assim, isso aqui ninguém pode destruir. E Jesus olha para tudo aquilo, para aquela construção, e fala assim, deixa eu falar uma coisa para vocês. Não ficará pedra sobre pedra. Os discípulos não entenderam nada. O que Jesus está querendo falar? Ele está querendo que vai derrubar isso tudo aqui? Ele está nervoso? E aí Jesus Cristo vai para cima e vai contar uma história para eles. Só para a gente aprender um pouquinho de história. 70 anos depois, Jesus Cristo morreu ali, naquela época que ele estava contando a parábola ali e tudo mais. Logo em seguida eles vão matar Jesus Cristo. Os discípulos vão continuar pregando a palavra de Deus, e haverá uma perseguição na igreja nos anos 70, logo após a morte de Jesus Cristo, 40 anos aproximadamente. Babilônia vai invadir Israel, ou Jerusalém, por assim dizer, e o que eles vão fazer? Destruir o templo, quebraram tudo, ficou nada no lugar, levaram os utensílios, destruíram todo o templo foi totalmente destruído. Aquilo que Jesus Cristo falou que ia acontecer, aconteceu nos anos 70 anos, ou 70 anos depois de Cristo, ou seja, se a gente fosse voltar atrás, nós estamos no ano 2020, menos 70 dá quanto? Vamos fazer uma conta rápida aí, 1990? Não, 2020 menos 70, 50, não é? Então, se a gente for olhar bem, há 1950 anos atrás, é isso? Não estou errando não, né? Matemática 1950 anos atrás, derrubaram o templo. Jesus falou que ia acontecer. É verdade ou não é? Dá para negar isso? Então isso já está confirmado. Qual que é a nossa tarefa? Verificar se algumas coisas que ele falou era verdade. Essa é uma, está confirmado. Vamos lá, tópicos que a gente vai falar. No livro de Daniel, no capítulo 12, vamos ver se a gente acha aí. Daniel,
capítulo de número 12. Quer projetar aí? Versículo 1 diz assim: naquela ocasião, Miguel, o grande príncipe que protege o seu povo, se levantará. Haverá um tempo de angústia que nunca houve desde o início das nações e até então. Naquela mesma ocasião, o seu povo e todo aquele cujo nome está escrito no livro, perdão, é isso mesmo, está escrito no livro, será liberto. Multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e para o desprezo eterno. Aqueles que são sábios reluzirão como o fulgor do céu, e aqueles que conduzem muitos à justiça serão como a estrela para todo sempre. Mas você, Daniel, feche o selo dessas palavras do livro até o tempo do fim. Muitos irão de um lado para o outro em busca de maior conhecimento. E o primeiro tópico que eu quero falar para vocês a respeito do fim. O fim? A primeira coisa que eu quero falar sobre o fim é que o conhecimento se multiplicará. A ciência, ela vai se tornar algo tão avançado que naquela época não dava para entender. Daniel, ele está falando muito antes de Jesus Cristo. Então, se a gente for olhar pela ótica de Daniel, não existia nem a roda ainda. A roda foi inventada depois de Daniel. Claro que eu estou brincando. Mas ele estava falando que o conhecimento, a ciência se multiplicaria de uma forma absurda. E hoje nós podemos ver essa realidade acontecendo. É ou não é? Vou voltar só até os anos 60, para não ficar difícil. Eu sou mais novo do que isso, então eu não lembro dos anos 60. Mas nos anos 60 existia o rádio. Quem lembra do rádio aí? Ó, já peguei uma turma aí, ó. Naquela época, quando o rádio chegou e que algumas pessoas colocou dentro de casa ali como que chama aquele local? Guarda-louça. Ah, cristaleira, era isso que eu queria falar. Colocou na cristaleira, algumas pessoas falaram, é o demônio que está falando nessa caixinha aí. Começaram a fazer até exorcismo no rádio. Era um negócio muito louco, gente. Uma caixa e uma pessoa falando naquilo ali, não dava para entender aquilo. Mas o fato é que pouco tempo depois, aquilo que só ouvia uma voz, de repente começou a aparecer a imagem, veio a televisão. Aqueles caixotão maior de válvula, né? Ligava de manhã para assistir alguma coisa de noite. Mas isso já estamos chegando ali nos anos 70. Depois as coisas melhoraram. A TV, ela ficou preta e branca, depois ela ficou colorida. Isso já foi uma revolução, mas isso acontecia a cada 2 anos, 3 anos, havia uma mudança de comportamento. Os carros começaram a ser inventados nessa mesma época ali, 50, 60, 70. Houve uma melhoria nessa engenharia, e ali naquela época já existia uma maneira de comunicação entre pessoas que era muito ainda rudimentar, mas já existia, que era o telefone. Lembra do telefone, que ele era um fio? Do rodado? Nem do rodado, era aquele que a pessoa ficava assim, decifrando o código, né? Mas logo em seguida alguém conseguiu ajeitar um esquema ali de rodar, né? Os jovens não conhecem isso. Fizeram uma pesquisa esses dias aí, colocaram 4 jovens e colocaram um aparelho de telefone da época dos anos 80, olha, bem pertinho, e falaram com ele, faz uma ligação aí. Esse cara passando a mão no telefone. Não conseguiram fazer uma ligação. É porque a ciência se multiplicou de uma forma absurda. E aí então aquele telefone deixou de ser algo tão importante, porque ele era limitado a um local, e aí surgiu então uma telefonia móvel, uma revolução, né? Aí nós carregávamos aquele telefone com um carrinho, né? Era o tijorola. Mas não tinha problema, já era uma evolução. Após isso, eles facilitaram os meios de comunicação, o celular foi ficando menor. Hoje, nós conseguimos conversar com alguém lá do outro lado do mundo, na imagem, vendo a pessoa ao mesmo tempo. Isso é surreal. Imagina Daniel olhando para tudo isso e falando, o fim já acabou. O fim? Assim, eu citei só o telefone, ou o meio de comunicação do rádio, TV,
Mas a gente tem outros meios de comunicação ou a ciência se multiplicando. Por exemplo, na ciência, os médicos eles têm que fazer um corte numa pessoa, abrir ali para achar ali qualquer tipo de tumor, né? Fazer aquela cirurgia. Hoje, o médico está lá na casa dele, ele liga o computador, manda o robô fazer um cortezinho, o robô vai lá, sonda, tira alguma coisa com uma incisão muito pequenininha, e lá de casa libera o paciente, não precisa nem de ir no hospital. Gente, é ciência ou não é? É um conhecimento que se multiplicou ou não é? Nós estamos vivendo a era da automação, não é essa? Automação. Mas vem a era, eu não posso errar, da inteligência artificial, né? Até agora nós saímos da mecânica para a automação, e agora a automação ela recebe informação da robótica, ou seja, da inteligência artificial. Isso é agora. Nesses próximos 5 anos tudo vai acontecer. Você vai chegar em casa, a luz vai acender por conta própria, o fogão vai ligar na hora que você colocar uma panela em cima dele, você vai dar uma ordem para o seu carro, ele vai chegar, vai te esperar ali com a porta aberta, você dá uma ordem para o seu ar-condicionado, ele aciona. Tudo isso é em tempo real. O tablet está no seu bolso, ou seja, um aparelho celular, e por ele você controla todas as coisas. Imagina Daniel falando isso, ele falou que isso ia acontecer. Imagina Jesus falando tudo isso. Eu creio que aquelas pessoas que estavam olhando falaram assim: esse homem está delirando. Isso não tem lógica. Mas isso tudo já aconteceu ou não? Isso é uma realidade ou não é? A gente ouve propaganda aí na TV de empresas que trabalham no ramo da comunicação, e principalmente na área de implantação da inteligência artificial, e eles estão dizendo que vai acontecer. Você vai chegar em casa e tudo isso vai estar acontecendo em tempo real. Isso é uma realidade. A ciência, ela iria se multiplicar, mas com isso vem os grandes pontos negativos. Eu falei de coisas boas que todos nós desfrutamos, na verdade. Tudo isso é bom, né? Mas, por um outro lado, por causa disso, o mal também acontece. Olha só no caso da ciência se multiplicar. Antigamente nós precisávamos deslocar de um local para outro, nós tínhamos que deslocar com o nosso conhecimento, ou seja, chegava num lugar, onde que mora fulano de tal, né? Aí ele fala, mora lá no outro bairro. Aí você, não, é no outro. Ele confundiu. Hoje a gente pega um aparelho de celular, GPS, e a gente está deslocando para qualquer lugar, não precisa mais ninguém, certo? Só que o mesmo homem que inventou isso, ele não pensou, mas um outro falou assim: já que eu posso teleguiar qualquer coisa, ele colocou aquilo no míssil, e aí esse míssil agora tem um poder de alcance, de mira, de no máximo, em erro, de 1 metro. Então, a ciência se multiplica para o bem, mas ela se torna um mal muito perigoso. Um avião foi criado para transportar pessoas de um lado para outro e deslocar. Isso é uma maravilha. Dentro de 2 horas eu estou lá no Ceará. Que coisa boa. Dentro de 8 horas eu estou lá na Europa. Só que o mesmo homem que criou o avião não sabia que eles iriam colocar mísseis nesse avião, e esse avião serviria para matar pessoas. A ciência se multiplica, mas com ela a maldade também será algo marcante no fim. O fim? Isso será algo marcante no fim. A Bíblia vai falar, e aí é claro que nós não conseguimos ver isso registrado sobre isso do conhecimento. Eu escrevi algumas coisas aqui e eu nem falei delas. Nos Estados Unidos, por exemplo, existem as companhias de entrega. Uma pessoa faz o pedido de entrega, ela entrega as encomendas por drone. Pensa, você está lá na sua casa, você decide, vou comer uma pizza. De repente chega uma borboletinha voando lá e solta a pizza na sua casa lá. Joga lá na varanda. Isso é realidade. Ciência se multiplicou. Na agricultura, hoje, aqui no Brasil, nosso país é um dos que mais produzem grãos no mundo. Nós somos hoje, me parece que o segundo, em termos de produção de grão. O homem não consegue produzir. Se ele
conseguir trabalhar muito, ele está limitado. Mas o homem coloca uma máquina movida por GPS, não precisa de uma pessoa no trator. Ela vai plantando, e planta de uma forma tão organizada por causa do GPS. E por causa disso nós estamos aumentando a quantidade de produção de grãos no nosso país. Conhecimento na forma de separar os grãos e tudo mais. Isso é bom, mas isso é sinal do fim. Agora vamos para o segundo tópico. Lembre-se das tarefas, hein? A ciência se multiplica. O que eu tenho que aprender com isso? Olhar no meu meio se isso está acontecendo. Se estiver acontecendo, no final eu vou dar um conselho para vocês. Número 2, fenômenos da natureza. Lucas, capítulo de número 21, versículo 25. Mateus, Marcos, Lucas. Mateus 21, 25 e 26. Haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas, na terra. As nações estarão em angústias e a perplexidade com o bramido e agitação do mar. Os homens desmaiarão de terror, apreensivo com o que estará sobrevindo ao mundo, e os poderes celestes serão abalados. Fenômenos naturais. Nós estamos vendo algumas catástrofes acontecendo no nosso nariz. A gente pensava que isso ia acontecer longe, a gente não ia perceber, né? Tsunamis, a gente já viu cada uma de assustar, de dar medo. Nós estamos vendo chuvas em lugares específicos, em quantidade tão grande, que consegue destruir construções que estavam edificadas em locais sólidos, em locais firmes, com uma facilidade tão grande. A gente vê os carros sendo levados como se fosse carrinho de brinquedo. A natureza parece que ela está, de uma certa forma, com raiva do que está acontecendo na Terra. Não sei se você percebe assim. Nós ouvimos alguns noticiários dizendo que o nível do mar está subindo. Por que o nível do mar está subindo? É muito simples. A Bíblia, ela ensina isso para a gente. O sol e a lua, ela está fugindo do ciclo natural. Os cientistas, eles estão estudando isso e eles estão dizendo com muita propriedade que o sol, ele está conseguindo alcançar a Terra, os raios ultravioletas, eles estão chegando com mais intensidade sobre a Terra. Com isso, a Terra está ficando mais quente. A Terra ficando mais quente, ela vai trazer um outro efeito. As geleiras vão descongelar. Geleira é a água no estado sólido. Se elas descongelam, elas vão se tornar líquido. Líquido vai para o oceano vai ficar cheio. E aí então o mar vai subir o nível, isso é natural. O efeito é cascata: sol, lua, aquecimento global, por assim dizer, desgelo ou desgelo das geleiras, aquecimento, elevação do nível do mar, consequência disso, elevação do nível do mar. Um terremoto com certeza vai acontecer nessas áreas onde há as placas tectônicas, e ela vai trazer uma onda com uma frequência muito alta ali dentro do mar. Essa onda vai fazer com que o mar balance e vai causar tsunamis. Não se assuste, mas o fim, agora a noiva está acordada, hein? Isso está acontecendo, gente. A gente não tem que temer, porque isso está registrado nas Escrituras Sagradas para a gente observar. O mar está subindo, e algumas pessoas ficam pensando assim: o que nós vamos fazer? Gente, Deus nos deu a capacidade, a inteligência para a gente observar tudo isso. Isso está escrito ou não está? Então por que eu vou morar na beira do mar? A Soraya quer. Mora no lugar mais alto e desce todo dia. Mas eu vou usar um exemplo mais claro para a gente entender. O mar está fora do nosso alcance, e quando a gente vai lá a gente fica deslumbrado, né? Mas vamos usar aqui o nosso contexto aqui, vamos usar o Córrego do Lenheiro. Muitas pessoas moram
bem próximo do córrego do Leieiro ali. Elas fizeram uma ocupação desordenada fora de um princípio. A lei diz que nós temos que afastar da margem dos córregos ou rios pelo menos 20 metros, porque ali é uma área de preservação, uma APP. Estou falando certo? Né? Então não estou errado, né? Tem APP? Aí essas pessoas vão sofrer as consequências de uma elevação do nível da água. Quem que está errado? São as pessoas, está escrito, gente. É só a gente usar a inteligência. Quem mora ali está assumindo um risco desnecessário. Mas eu não tive opção. Teve. Quando você foi morar lá, foi a sua opção. É uma questão de escolha. Mas nós assumimos esses riscos. E essas pessoas que moram nesse lugar, você sabia que elas trabalham muito mais do que outras pessoas e gastam muito mais? Todo ano elas perdem tudo. Aquilo que a gente às vezes conquista e mantém durante 10, 20 anos, sem gastar para comprar de novo, né? Aqueles móveis, está ali, todo mundo fala, é o mesmo ano inteiro, 10 anos, 20 anos. Mas nada foi levado, porque a gente foi prudente. Esses irmãos têm que trabalhar, porque sabem que no fim do ano vai perder tudo. É muito difícil, mas sofrem, trabalham muito, mas porque fizeram uma escolha errada. É difícil, mas é uma realidade nua e crua. Em BH agora, semana passada, houve aquela tragédia lá. Aí uma arquiteta urbanista deu laudo. As pessoas construíram no leito dos rios, ou seja, na calha do rio, e cobriu a calha do rio, e permeabilizou. O que a água vai fazer? Vai passar por cima. É muito simples. Fenômenos naturais. O sol, a lua e as estrelas vão manifestar a ira de Deus sobre todos nós. Tsunami, terremotos como nunca se ouviu. Nós temos uma forma de medição dos terremotos, que é a escala Richter, né? Ela sempre foi medida até o número 7, todos sabem disso, né? Só que esse ano eles mudaram ela, agora elevaram o nível dela, porque em um dos terremotos que aconteceu, ele ultrapassou esse nível de 7, e aí eles não tinham como medir, então eles tiveram que criar uma escala maior agora para medir. Se alguém souber a informação para quanto que eles elevaram, eu não sei, mas eu sei que foi alterado agora recentemente. Por quê? Porque vai aumentar. É um processo natural daquilo que Jesus falou: terremotos, tsunamis, chuvas trazendo grandes catástrofes, e os astros, estrelas. Nós vamos ver cada vez mais informações de constelações, estrelas, buraco negro, riscos de meteoros, risco de meteoro atingir o nosso planeta. Isso está em iminência. É um fato que está registrado nas Escrituras Sagradas. Os fenômenos naturais vão ser um dos sinais da vinda de Jesus Cristo. Aí você fala, mas o que isso tem a ver com Jesus? Tudo a ver, você sabia disso? Quando Jesus Cristo nasceu, o que aconteceu? A Bíblia fala que uma estrela correu e foi para onde ele estava. Ou seja, Jesus tem domínio sobre todo o universo. O universo se prostra diante dele. Quando Jesus morre, o mesmo aconteceu. A Bíblia fala que houve uma escuridão, ou seja, até o sol ficou com vergonha. Eu acredito que o sol fez, meu Deus, que vergonha, mataram Deus. Houve uma grande escuridão por volta de 3 horas. Houve também o quê? Terremoto. A terra tremeu. Isso me mostra que os fenômenos naturais, eles determinam quando o fim, quando eu estiver atento, quando eu começar a perceber tudo isso, posso ficar atento. Fenômenos naturais vão mostrar que Jesus Cristo está voltando. É o segundo tópico que eu queria aqui dizer para vocês. Próximo que eu quero dizer, que Jesus falou nesse capítulo de número 24, eu quero usar não só agora o capítulo 24, mas eu quero usar pelo menos mais 2 livros diferentes que Paulo escreveu, ou cartas, para a gente entender isso, que seria a depreciação dos bons costumes. O que é isso? O certo é errado e o errado é certo.
2 Timóteo capítulo 3. Segunda Timóteo 3, versículos de 1 a 5. Claro? Saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, em algumas versões terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigo do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afastem-se destes. Muito difícil de a gente andar no meio das pessoas sem observar estas coisas acontecendo. Infelizmente, isso está acontecendo entre nós. Infelizmente, a gente não pode negar, mas no nosso meio, no meio cristão e evangélico, estas coisas estão se tornando uma realidade. Não deveria ser assim. Antigamente, não muito antigamente, o cristão evangélico praticante era reconhecido pelo seu caráter. Homem reto, sincero, que se desviava do mal. Podia falar o que for, podia chamar de Bíblia, podia chamar de o que for, mas não podia falar uma vírgula quanto ao seu caráter. Não podia. Hoje, isso é difícil, mas não deveria ser. Eu vou ler de novo, porque acredito que aqui não tem ninguém que se encaixa nesse perfil, mas em muitos outros lugares tem. Homens egoístas. Tem alguém que é egoísta aí? Você conhece alguém egoísta no seu meio, no seu ciclo de amizade? Sabe aquele muquirana, aquele cara que não come a banana para não jogar a casca fora? Se chupa a bala, chupa com a casca para ela demorar mais para acabar. Sabe, pessoa que só pensa nele, é egoísta. Quando fala assim, tem uma coisa que eu estou pensando em dar para alguém, fala para mim. Só pensa nele, só pensa em levar vantagem. Egoísta, avarento, presunçoso, arrogante. Esses três estão bem junto do mesmo contexto. O que é esse tipo de pessoa? É uma pessoa que se sente o tal, né? Ele é o cara, ele chega, ele é o semideus, né? Ele é o mais bonito, só ele que sabe falar, só ele que é. Isso está acontecendo. Blasfemos, desobedientes à paz. Blasfemo é aquele que fala cada coisa absurda. Gente, a última que nós vimos, eu não quero entrar nesse mérito, mas gravaram uma peça de teatro recentemente, aí que foi uma brincadeira. Brincaram. Eu não tenho nada contra eles, e eu também não preciso fazer nada contra eles, porque a Bíblia diz que a vingança vem de Deus. Arrumar briga com Deus é um negócio muito difícil, gente. É saber que vai perder. Para que mexer com isso? Mas são pessoas blasfemas, que fazem isso sem perceberem que estão fazendo, não percebem que estão arrumando um problema. Eu falo que quando a gente está nas mãos do diabo, ainda está no lucro ainda. Sabia disso? Como assim? Porque se você está na mão do diabo, Deus vem, tira você e leva você para o seu aprisco. Aí tá bom. Mas você cair nas mãos de Deus, quem que vai te livrar? Pensa, nem o juiz pode apitar, para,
vai perder. Então não seja uma dessas pessoas blasfema, questionando. Pessoas fazem um trabalho, eu recebi um trabalho de alguém que teve um trabalhão para fazer tudo isso, uma apostila, questionando a palavra de Deus, tópico a tópico, e é gostoso quando a gente lê isso com o azeite, com a luz, porque cada tópico que eu li ali, eu falava, gente, isso daqui contraria princípios naturais da palavra de Deus, eu não preciso nem buscar versículo, está contrariando princípios naturais de Deus, algumas coisas tão simples, que às vezes a gente nega, porque nós estamos com o espírito avarento, soberbo, arrogante, blasfemo. A natureza de Deus, ela demonstra quem ela é e como nós devemos comportar. Algumas pessoas questionam Deus em algumas coisas tão simples, por exemplo, Deus não gosta de riqueza. Eu vou falar de riqueza de novo. O pessoal está falando assim, pastor, você está pegando muito nessa área. É porque eu quero desbloquear a mente de vocês por coisas tão pequenas, tão bobas. Quem aqui já ouviu aquela palavra assim, o dinheiro é sujo? Pega na mão de dinheiro não, porque o dinheiro é sujo, né? E aí quando você pega, você lava a mão, e aí na sua memória fica assim, dinheiro é ruim, dinheiro é sujo, dinheiro não presta, né? Aí você fica pensando nisso. E aí tem umas outras informações que as pessoas falam assim, por exemplo, Jesus Cristo, ele não foi rico. É verdade, se eu for olhar por essa ótica, é verdade, ele não foi rico, mas porque ele não precisava. Por que uma pessoa precisa ser rico? Responde essa aí. Quem sabe responder? Ninguém? Então ninguém precisa ser rico aqui. Uma pessoa precisa ser rico, um homem precisa ser rico porque ele tem que cuidar da sua família, ele tem que sustentar os seus filhos, a sua mulher, ele tem que cuidar do seu lar, ele precisa de suprimento para isso. Jesus Cristo não precisava da riqueza porque ele não tinha família, ele estava cumprindo um propósito, que era pregar a palavra de Deus, e ele ia morrer. Para que ele ia juntar bens, para que ele ia juntar riqueza, para que ele ia constituir empresa, para deixar para quem? Ele não precisava disso, era simples, é só por causa disso. Aí as pessoas falam, não, ele era pobre, nós tem que ser pobre. Que mentira, tinha um monte de gente rica que sustentava ele. Tinha uma mulher lá, uma tal de Chloe, me parece, se eu tiver errado o nome aqui, mas a mulher pegou toda a fortuna dela e falou assim, o que precisa aí? Para sustentar. Então assim, às vezes a gente fica com esses problemas e a gente fica inventando teologia contrária à palavra de Deus, e aí a gente se torna blasfemo, porque a Bíblia fala que se nós ensinássemos alguém ferindo esse princípio, nós iríamos para o céu, mas nos tornaríamos pequenininho lá no céu. Então, uma coisa simples só para a gente aprender. Então, blasfemos, desobedientes a pais. Gente, quem é pai aqui sabe do que eu estou falando. Como é difícil educar os filhos hoje, né? Você ensina, e de repente o filho está desobedecendo. Ou até mesmo nós, né? Desobedecemos os nossos pais, de alguma forma ferimos princípios. Isso é tão comum. A desobediência do pai e mãe hoje é algo tão natural que os filhos hoje não respeitam nem pai, nem reconhecem a paternidade, quanto mais a desobediência, sem domínio próprio, ou seja, não sabe o que querem, não tem controle do seu corpo, não sabe dizer não para alguma coisa, cruéis, pessoas que não têm coração duro, inimigos do bem, traidores de Deus e traidores de homens, traidores das suas esposas, trai de tudo enquanto é jeito, não é fiel nos negócios, são traidores em todas as áreas, e isso é uma inversão de valores, que não deveria estar acontecendo. Os valores estão sendo invertidos, a lógica natural das coisas estão sendo invertidas, e esse tipo de pessoa, hoje está sendo o tipo de pessoa que está sendo seguida. Em um dos perfis, no Facebook não, porque eu não sigo, mas no YouTube, tem uma pessoa, essa pessoa ela é conhecida como charlatã, e ela é uma pessoa que tem quase 1 milhão de seguidores, porque ela tem uma habilidade na forma de falar. Então tem 1 milhão de seguidores que estão olhando para essa pessoa falando, ela é Deus. Inversão de Infelizmente isso é muito comum. A pessoa boa, ela não tem nenhum tipo de reconhecimento,
E uma pessoa que às vezes não é tão boa, ela é de uma certa forma ovacionada. Ela chega e as pessoas prestam reverência para ela. Isso está acontecendo hoje. Isso é nos nossos dias. Os filhos estão sendo tratados de forma errada. O que mais que ele falou? Amantes dos prazeres, inimigo de Deus. Amar os prazeres é preferir coisas que dão algum tipo de alegria para o meu corpo. Por exemplo, deixar de cultuar a Deus por qualquer tipo de prazer. Eu vou usar o tempo que nós estamos vivendo para aplicar isso. Deixar de vir no culto para estar, por exemplo, em uma festa. Qual dos dois que é melhor? Estar no culto ou na festa? Na festa. É mais prazeroso. E as pessoas vão trocar isso. Aí, não, mas eu não quero ser religioso. Tá, você não pôde vir por causa de um compromisso numa festa, tem um outro dia que você pode ir no culto, mas não deixe de cultuar a Deus. Nós não precisamos ser aquela pessoa religiosa, bitolada, que tem que vir no culto de manhã, de tarde, de noite, segunda. Não, eu não estou dizendo isso, mas nós temos que cultuar a Deus. Isso é um dever, eu tenho que estar em comunhão com os irmãos. E às vezes as pessoas deixam, eu recebi uma proposta para ir no rodízio de pizza, eu não vou perder essa oportunidade. E aí, eles amam o quê? O prazer. Eu ia falar de uma outra coisa aqui, mas eu acho que eu vou pegar muito pesado, não vou falar. O fim? Tem pessoas que não vêm no culto porque está passando um jogo que ele mais gosta, é o time dele. Amantes do... Sabe por que você fica na frente de uma televisão 2 horas? Porque o seu cérebro ele libera para você uma dose de adrenalina e você é dependente daquela dose de adrenalina. Por causa disso que você fica 2 horas lá. Às vezes você está aqui, você não está atento a tudo que está falando, não tem uma dose de adrenalina sendo jogada no seu corpo e você não tem prazer. Mas se você ficar atento em tudo que está falado, o mesmo prazer que você tem lá na tela do computador ou da televisão, você vai ter aqui. Você não pode deixar os prazeres desse mundo dominar você. Amém? Depreciação dos bons costumes. Se eu fosse para a carta aos Romanos, aqui vai falar muito forte, eu não quero focar muito nisso aqui. Romanos, capítulo de número 1. Eu já vou encerrando já. Romanos 1. Versículo 24. Por isso Deus entregou-os à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus em mentira, adoraram e serviram as coisas e aos seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus entregou as suas paixões vergonhosas, e até as mulheres trocaram as suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e inflamaram-se de paixões uns pelos outros e começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si o mesmo castigo merecido pela sua perversão. Acontece ou não acontece isso? O fim? Estou encerrando, eu ainda tenho mais 2 tópicos aqui, eu não consigo falar tudo sobre o que eu gostaria de falar, nós ainda temos a ceia do Senhor, infelizmente o relógio não trabalha a nosso favor. Os outros 2 tópicos, se você está anotando aí, seria o aumento da necessidade de vigilância, e aí a Bíblia vai falar na primeira carta aos Coríntios, seja sóbrio e vigilantes, orai e vigiai. Mateus 26, 41 também vai falar isso, e Atos capítulo de número 20, versículo 9. O aumento da necessidade
da vigilância. Existe uma necessidade muito grande da gente estar vigilante. Em um dos textos desses aqui vai falar: o que está de pé, cuide para que não. Fique de pé, meu irmão. Fique atento, fique vigilante, ore. E nesse mesmo intervalo que tudo isso iria acontecer, também eu tenho certeza que será um tempo de grandes vitórias. Quando Jesus, ou quando a Bíblia vai fazer alusão, Deus vai fazer alusão da vinda dele, a segunda vinda, eles usam o Antigo Testamento, e ali vai contar uma história da libertação do povo do Egito, levando eles para Canaã, a terra que emana leite e mel, a terra que era uma promessa de Deus. E aí, algumas pessoas ficaram no meio do caminho. Aquilo está fazendo alusão à vinda de Jesus, a segunda vinda, o casamento. E aí, quando eles estão no deserto, é o nosso povo, é a nossa geração que está no deserto, aqueles povo ali, eles falam assim: vamos, não vamos, vamos, não vamos. 10 falam assim: não dá para nós, o negócio é complicado demais, é difícil. Avarentos, presunçosos, medrosos, covardes, pessoas que amam mais a si mesmo do que os outros. E 2, José e Caleb, o que eles falaram? Eia, vamos e possuamos, a terra é nossa, Deus falou, Deus vai cumprir. A alusão é essa, existe uma promessa, isso vai se tornar uma realidade. Então, eu penso que será dias de grandes vitórias, grandes sinais em favor da igreja, em favor daqueles que creem e que praticam esses princípios, amém? E eu quero então agora trazer alusão e fazer com que você entenda que o fim vem. Vamos então aplicar isso de uma forma prática. Se estes sinais seguirão o princípio das dores e a vinda de Jesus Cristo, nós seremos arrebatados. Eu quero que você entenda como será o arrebatamento. Eu quero que você fique bem atento, que é bem simples a explicação, mas isso tem um poder muito grande para você entender tudo isso. Quem já viu, quem já participou e quem já foi em um casamento? Todas as pessoas aqui já foram em um casamento, não é verdade? O casamento não é nada mais, nada menos do que a melhor forma da gente entender o que vai acontecer entre o arrebatamento da igreja e o encontro com Jesus Cristo. Vamos lá, Jesus Cristo é o noivo. Quando nós estamos no casamento, eu vou usar o contexto da igreja, mas pode ser no sítio, pode ser em qualquer lugar, tá? O noivo, ele chega, ele entra primeiro e ele fica aqui na frente esperando a noiva, não é? Ele fica no lugar aqui e ele fica ali todo ansioso, né? Olhando no relógio, olha lá para fora. Às vezes tem mais pessoas aqui, os convidados, mas ele nem sabe quem está ali, porque ele está preocupado com quem? Com a noiva. Você já foi noivo? Muitas pessoas aqui já foram, já casaram, né? Dá para lembrar? Quanto tempo, hein, mãe? Mas é bom aquela ansiedade de esperar a noiva. Jesus Cristo, a Bíblia fala que ele vai sair do trono e ele vai vir e vai ficar onde? Nas nuvens. Olha o noivo, ansioso, e aí ele está lá, mão no bolso, tira a mão, espera um pouquinho daqui, dali, está demorando? Não, porque a noiva demora, mulher. Gente, tem umas noivas aqui, eu não sei o que elas arrumam, esquece, 15, 20, 30, 1 hora e meia, 2 horas já aconteceu. A noiva demora. Isso tudo está fazendo alusão à segunda vinda. Jesus, ele está esperando e a noiva está demorando um pouquinho, não sei porquê, mas ela demorou. Mas de repente alguém avisa para o noivo: a noiva está pronta. Eu não sei se você foi impactado no dia do seu casamento. Você namora há 2, 3, 4, 5 anos, você conhece aquela mulher, mas no dia do casamento acontece um negócio diferente. Aquela mulher, ela passa por uma produção de tal maneira que parece que você olha lá, é ela mesma? Trocaram a minha noiva, ela está bonita demais, as suas vestes estão brancas, ela está reluzente, ela está bonita. É assim ou não é? Jesus está nas nuvens, ele está olhando e a noiva está adornada, bonita, linda, maravilhosa. Vocês já viram como que a noiva chega? Você acha que a noiva chega a pé? Não chega, nem que seja de bicicleta. Eu já vi casamento
que elas decidiram e chegou de bicicleta. É uma opção, mas geralmente elas vêm numa carruagem, um carro bonito. Se é moderno, é o carro top, né? Uma Land Rover. Se não é moderno, se é um carro dos anos 60, é um negócio bonito. E aí chega ali, para aquele carro, alguém desce, abre a porta. A noiva está na terra, vai tocar uma trombeta. Paraná! É o chofar. Os anjos vão buscar a igreja, ela vai ser levada nos ares para encontrar com Jesus Cristo. E quando chegar esse momento, Jesus Cristo vai abrir um sorriso para você. Ele vai abrir os braços e vai te dar um beijo e vai te receber, porque esse é o desejo dele. Existe um casamento marcado e o seu nome está no convite. Você é a noiva e o noivo está te esperando, ansioso para celebrar esse casamento. O fim? Fique esperto, se prepare. Ele voltará e buscará a noiva, fará um casamento maravilhoso e levará você para um tempo de núpcias, e depois voltará e reinará nessa terra, lindo, junto com vocês. Amém? Vocês creem nessa palavra? Vocês vão viver essa palavra? Vão ficar aterrorizados? Nem um pouquinho. Quem tem um noivo como Jesus Cristo tem que ficar preparado. Troque essas vestes suas. Nós vamos fazer agora a ceia do Senhor. Eu acredito que não existe melhor oportunidade para pregar uma palavra sobre o fim do que no dia da ceia. Porque se você sentia que você não estava preparado, hoje você pode confessar os seus pecados, você pode entregar a sua vida para Jesus Cristo, lavar as suas vestes, e aí a sua veste vai ficar mais branca do que a veste de qualquer noiva que você já viu, e então você vai participar desse casamento.